Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da Palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 10 de janeiro e o ano é 2024. Hoje, uma quarta-feira, dia 10 de janeiro e o ano é 2024. Então, façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia ser bom ou ruim é você mesmo. Então, se o seu dia está sendo ruim, se seus dias estão sendo ruins, então esvazie a sua mente, limpe a sua mente e você vai poder resolver todos os seus problemas. Basta apenas você esvaziar a sua mente, colocar coisas boas, colocar coisas novas na sua mente. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 12 do livro de Números, o quarto livro da nossa Bíblia Sagrada, o quarto livro do nosso manual de instruções para a vida e também o quarto livro escrito por Moisés, o quarto livro escrito por Moisés. E para quem não sabe, o livro de Números trata-se de uma espécie de censo que foi feito ali entre o povo de Israel, logo que eles saíram ali da escravidão do Egito, perfeito? Então foi feita ali uma espécie de censo entre toda a população não, apenas os homens com idade igual ou maior que 20 anos, ou seja, só de 20 anos para cima e só os homens. Então não foi feito ali o censo nem com as mulheres, nem com as crianças, nem os homens que tinham idade inferior a 20 anos. Então foi feito ali o primeiro censo ali junto ao povo de Israel. Então bora lá, vamos fazer a nossa leitura de hoje. Como já disse, vamos ler e comentar o capítulo 12 do livro de Números, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida aí no nosso trabalho. Mas se de repente se inscrever aí no nosso canal for muito para você, então deixa apenas o seu like ali, ó, a mãozinha de joinha ali, que agindo assim você já vai estar nos ajudando e muito, perfeito? Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Para isso, vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, a Palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida. E por que eu falo que é o nosso manual de instruções para a vida? Porque aqui você vai encontrar respostas para todas as suas perguntas, respostas para todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. Então, se de repente você está tendo dificuldades relacionados à família, relacionado a relacionamento, a trabalho, a casamento, amor, dinheiro, dívidas, todas estas coisas você acha a resposta aqui no nosso manual de instruções para a vida. Então a Bíblia nada mais é do que um manual de instruções, é como se você tivesse comprado um equipamento aí, um eletrodoméstico aí de última geração, e por você não ter lido, por você não ler ali o manual de instruções dele, você não consegue usar todas as funções que esse eletrodoméstico trouxe para você. Então você é uma pessoa cheia de funções, cheia de poderes, mas por você não ler o manual de instruções para a sua vida, você se acha uma pessoa limitada que precisa de alguém para resolver os seus problemas. Então leia o seu manual que você vai encontrar respostas para todas as suas dificuldades, todos os seus problemas. Então bora lá, vamos começar a nossa leitura de hoje e vamos abrir aqui o nosso manual de instruções no capítulo 12 do livro de Números. Só para lembrar, se você de repente quiser obter ou quiser assistir os demais vídeos, basta acessar aí no nosso canal a playlist chamada Números. Lá já temos os vídeos de todos os capítulos anteriores. Então basta você acessar aí a playlist de Números e lá você vai encontrar os vídeos dos capítulos anteriores. Então bora lá, vamos começar aqui. Continuando aqui a nossa história. Então no capítulo 12,
versículo 1 do capítulo 12 do livro de Números diz assim: E Miriam e Arão falaram contra Moisés. Então Miriam, que era a esposa de Arão, falaram contra Moisés por causa da mulher etíope com quem se havia casado, porque ele havia se casado com uma mulher etíope, e ali não era bem visto esse tipo de relacionamento entre um israelita e uma mulher de algum outro povo. Eles não gostavam, eles não queriam se misturar com os outros povos. Então Miriam, que era a mulher de Arão, e Arão falaram então contra Moisés, porque Moisés havia se casado com uma mulher etíope. Versículo 2: E disseram: Terá o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? Não falou também por nosso intermédio? E o Senhor ouviu isso. Então Miriam e Arão falaram ali contra Moisés, porque ele era casado, ele havia se casado com a mulher etíope. Então eles disseram: Terá o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? Uma pergunta, né? Não falou também por nosso intermédio? E o Senhor ouviu isso. Então Deus ouviu isso, ouviu que os dois estavam ali falando contra Moisés. Versículo 3: E Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. Então Moisés era um homem manso, um homem calmo, um homem de coração calmo, né? Então ele era o homem de coração mais calmo, mais manso que havia ali sobre toda a terra. Versículo 4: E o Senhor disse repentinamente a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três vinde ao tabernáculo da congregação. E eles foram. Então o Senhor falou ali com Moisés, Arão e Miriam, para que os três se dirigissem então até o tabernáculo da congregação. Versículo 5: E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou à porta do tabernáculo. E chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. Ele disse: ouve agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em uma visão, e falarei com ele em um sonho. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na porta do tabernáculo. Ele chamou Arão e Miriam, e ambos saíram ali da porta do tabernáculo. E ele disse, Deus no caso, e o Senhor disse: Ouve agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em uma visão, e falarei com ele em um sonho. Versículo 7: Não é assim com o meu servo Moisés, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. O que Deus está dizendo aqui? Que Moisés era um servo fiel que ouvia as suas palavras, né? Ouvia as suas palavras e atendia e obedecia tudo que o Senhor falava para ele. Versículo 8: Com ele falo boca a boca, e de maneira clara, e não por palavras obscuras, e ele vê a semelhança do Senhor. Então, por que não tivestes medo de falar contra o meu servo Moisés? Então, Deus está perguntando aqui para Arão e para sua esposa Miriam: por que não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés, se Moisés, para mim, é o servo mais fiel, mais obediente que eu tenho? Então, por que não tivestes medo de falar contra o meu servo Moisés? Porque os dois ali, o casal no caso, Arão e sua esposa Miriam, estavam falando ali contra Moisés, e Deus se aborreceu, ficou irado com isso, porque afinal de contas, Arão era irmão de Moisés, e Moisés tinha Arão em grande conta, né? Em grande conta, considerava muito Arão. Versículo 9: E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele partiu. Então a ira do Senhor, a ira de Deus, se acendeu contra Arão e sua esposa Miriam. Versículo 10: E a nuvem se afastou do tabernáculo, eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve, e Arão olhou para Miriam, eis que ela estava leprosa. Então a nuvem ali do Senhor, né, se afastou, mas deixou a esposa ali de Arão, porque ela que havia
confabulado, ela que havia falado primeiramente contra Moisés, deixou ela leprosa. Então, quando Arão olhou para sua esposa estava toda branca, com lepra. Versículo 11: E Arão disse a Moisés: Ai, meu Senhor, eu te peço, não ponha sobre nós este pecado que cometemos tolamente. Então, não ponha contra nós, né? Arão ali pedindo a Deus para que não pusesse, não colocasse contra ele aquele pecado, né? Pois eles haviam falado, mas haviam falado tolamente contra Moisés. Versículo 12: Que ela não seja como um morto, que ao sair do ventre de sua mãe tem metade da sua carne já consumida. Então, que ela não seja como um morto, que ao sair do ventre de sua mãe não tem, da sua mãe tem a metade de sua carne já consumida. Versículo 13. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Eu te peço, ó Deus, cura agora. Então Moisés ali, ele era um homem muito manso, de coração manso, então ele não tinha essas maldades ali. Então ele não via aquilo que Arão e Miriam haviam falado contra ele, uma coisa ruim assim, né? Então ele já pediu ali para que o Senhor curasse a esposa de Arão, para que o Senhor curasse Miriam. Então ele disse ao Senhor: Eu te peço, ó Deus, cura a mulher do meu irmão, cura a mulher do meu irmão. Versículo 14: E o Senhor disse a Moisés: Se o seu pai tivesse apenas cuspido no seu rosto, não teria ela ficado envergonhada 7 dias? Que esteja fechada fora do acampamento 7 dias, e depois disso que a recebam novamente. Então, e Deus respondeu a Moisés. Moisés pediu ali para que Deus curasse a esposa de Arão, e Deus respondeu a Moisés, dizendo: Se o seu pai tivesse apenas cuspido no seu rosto, não teria ela ficado envergonhada 7 dias? 7 dias. Que esteja então, que ela fique então fechada fora do acampamento por 7 dias. Que ela fique então afastada fora do acampamento por 7 dias. E depois disso que a recebam novamente. Depois disso que a recebam novamente, pois ela vai estar curada. Então este foi o castigo que Deus impôs ali para a esposa de Arão, por ela ter falado mal de Moisés, ter falado mal contra o servo fiel e leal, o maior servo que Deus tinha ali na face da terra. Então que ela ficasse então, que era a lei, que a pessoa que estivesse com lepra, ela não podia ficar dentro do acampamento, porque se ela ficasse dentro do acampamento, certamente ela iria contaminar todo o resto do povo ali do acampamento, todo o resto do povo de Israel. Então ela deveria ficar afastada ali por 7 dias, e depois de 7 dias ela ia ficar curada, pois Deus assim determinou, pois Deus assim o determinar. Então ela depois iria voltar a poder viver dentro do acampamento. Versículo 15: E Miriam esteve fechada fora do acampamento 7 dias, e o povo não partiu até que reconhecessem novamente Miriam. Então o povo ficou parado ali por 7 dias esperando, né, que Miriam, né, ficasse boa, ficasse curada, para que ela pudesse novamente retornar ao acampamento. Versículo 16: Depois o povo partiu de Hazerote e acamparam no deserto de Parã. Então depois o povo partiu de Hazerote e acamparam no deserto de Parã. Este foi então o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, um capítulo bem curto, apenas 16 versículos, de amanhã já é um pouco maior, que é o capítulo 13, mas aqui vocês percebam, né, a lealdade, a fidelidade que Moisés tinha, e Moisés tinha aquele coraçãozão, um coração pacífico, era um homem, ele era um homem que manso, de coração manso, que estava sempre disposto a aprender. Então Moisés tinha aquele coração
que está sempre disposto a aprender. Então ele não tinha maldade, mesmo ali o irmão dele e a cunhada dele, mesmo que eles falaram contra Moisés ali, mas Moisés não via maldade nenhuma em nada disso, e ele coloca até que era uma ele coloca até para Deus que aquilo ali era uma besteira, eles estavam apenas falando besteira. De fato, eles não estavam ali planejando contra Moisés, não estavam ali confabulando contra Moisés. Então, este foi aqui o nosso último versículo de hoje. Esta foi a nossa leitura, fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 12 do livro de Números. O livro de Números, o quarto livro escrito por Moisés. Só lembrando que Moisés foi o responsável por escrever os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, do Velho Testamento, perfeito? Então, Moisés era um homem que tinha um coração aprendível, ele queria sempre aprender, era um coração ensinável, então ele era um homem manso, manso de coração, então ele não tinha essas maldades de querer ficar guerreando, querer ficar brigando ali entre eles mesmo, então ele tinha sempre um coração, ele era um homem manso, um homem que era fiel, era leal a Deus, e aqui mostra que Deus também era muito leal e fiel a ele, pois Deus, ao ouvir as histórias, ouvir as conversas de Miriam juntamente com Arão ali, mesmo que fosse uma coisa tola, uma coisa besta ali, Deus, né, corrigiu os dois e principalmente Miriam, pois ela que tinha puxado o assunto, né? Ela que tinha puxado o assunto, porque é o que diz aqui no versículo 2, né? Terá o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? Então eles estão questionando aqui o que realmente Deus só fala verdadeiramente só com Moisés. Ele não fala com o resto do povo, não fala com nós também. Então porque Deus também se dirigia não somente a Arão, era sempre Moisés e Arão, ou Moisés. Deus não se dirigia diretamente somente a Arão. Ou Deus chamava Moisés em particular, ou Deus chamava Moisés e Arão. Mas Deus não fazia isso, Deus não chamava só Arão para falar. Então o que ela está colocando aqui em dúvida é exatamente isso. Essa é a pergunta, essa é a indagação, esta é a queixa. Terá o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? É uma pergunta. Não falou também por nosso intermédio? Então está falando aqui. Não falou também por nosso intermédio? Moisés tem todo esse poder. Moisés tem toda essa graça, tem toda essa misericórdia de Deus, que Deus só fala com ele, ou Moisés fala conosco também, ou Deus fala conosco também. Então, ela coloca aqui em dúvida, né, a autoridade de Moisés. Então, ela coloca em dúvida aqui a autoridade de Moisés, e Deus, ao saber disso, mostra também sua lealdade e sua fidelidade a Moisés. Ele vai e fala para Moisés, ó, tá, seu irmão e sua cunhada estão, né, tentando, falando mal contra você. Mas na mesma hora, né, que Deus vai lá e castiga a mulher de Arão e mostra para Arão o poder que ele tem, pois Arão, ao se virar, já vê sua mulher ali leprosa, né? Ele chega para Arão, ele chama Arão e sua mulher para fora do tabernáculo e fala com eles, né? E o Senhor diz repentinamente a Moisés e a Arão: vós três vinde ao tabernáculo da congregação. E eles foram. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou à porta do tabernáculo. Ele chamou Arão, chamou apenas Arão e Miriam. E ambos saíram. E ele disse: ouvi agora as minhas palavras, se houver entre vós um profeta. Então ouve as minhas palavras. Será que entre vocês dois existe um profeta? Será que vocês dois são profeta? Um dos dois são profeta? Eu, Senhor, e darei conhecer a ele uma visão e falarei com ele em um sonho. Então, se um de vocês dois são profetas, então eu vou falar diretamente com vocês, com um dos dois. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então ele está dizendo aqui, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele fala boca a boca. Então se um de vocês, se você, Arão, ou você, Miriam, se um dos dois são profetas, eu vou falar com vocês por sonho. Agora, com Moisés eu falo diretamente, eu falo boca a boca.
Entendeu? Eu falo boca a boca. Ele é fiel em toda a minha casa. Moisés, o meu servo Moisés, ele é fiel em toda a minha casa. Com ele falo boca a boca e de maneira clara e não por palavras obscuras. Então eu falo com Moisés boca a boca e de maneira clara, não com parábolas, não com metáforas, não de maneira obscura. E ele vê a semelhança do Senhor. Então, por que não tivestes medos de falar contra o meu servo Moisés? Então, está corrigindo aqui os dois. Então, por que vocês dois estão falando? Porque vocês dois não têm medo de falar contra o meu servo Moisés? Vocês estão falando contra o meu servo Moisés. Então, a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele partiu. Ele partiu, mas a mulher de Arão ali ficou leprosa, que era para mostrar exatamente para Arão, perfeito? Que Deus não aceitava aquele tipo de conduta, eles ficarem falando mal de Moisés pelas costas de Moisés. Perfeito? Então aqui mostra a fidelidade que Deus tinha também, a lealdade que Deus tinha também com Moisés, porque Moisés era um homem fiel a Deus e Deus também era muito fiel a Moisés e não aceitava, não queria que nenhum dos israelitas ficassem ali no caso falando contra Moisés. Então foi esse o castigo que no caso Deus colocou aqui sobre Arão e sobre sua esposa, ou seja, deixou ela leprosa. Então perfeito, esta foi a nossa leitura e o nosso comentário de hoje. Para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E se você acompanhou esse vídeo até o final, meu muito obrigado, que você tenha vida plena, com muita sabedoria, riqueza, paz espiritual, saúde, ou seja, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Estamos aprendendo a acessar as riquezas de Deus. Então, meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Olha, não paga nada, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se aí, ó, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, de onde você estiver assistindo esse vídeo. Deixa aí, deixa a sua inscrição, faça a sua inscrição. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o joinha ali, ó, sinalzinho de like ali, ó, sinalzinho de like, de gostei, aquele joinha, aquela mãozinha ali no vídeo, perfeito? Se você fizer assim, já vai estar nos ajudando grandemente. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!